Igreja, paz e graça, vamos ao último vídeo de Romanos 6, vamos falar agora sobre Romanos 6, 15 a 23. Até agora, nós falamos sobre a lógica do batismo. Qual é a lógica do batismo? Não podem permanecer no pecado para que a graça abunde. Por quê? Porque no batismo vocês demonstraram que morreram para o pecado e agora vivem uma vida nova. O velho homem ficou lá na cruz. Vocês agora participa de uma nova humanidade e não pode retroceder. Vocês já pagaram a culpa do pecado quando vocês se uniram a Cristo em sua morte e em sua ressurreição, demonstrando isso no batismo. Pagaram a culpa, então não podem voltar a pecar, devem viver para Deus. A lógica do batismo. Agora do capítulo 15 a 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre a lógica da conversão. Veja o versículo 15, ele começa com a pergunta, a mesma pergunta: permaneceremos, vamos pecar porque nós estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça? De maneira nenhuma, porque no versículo 14 ele termina falando que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De forma nenhuma. Qual é a lógica? Agora é a lógica da conversão. Essa conversão, ela na verdade, ela tem um princípio da autorrendição. Veja só o versículo 16. Não sabem que, quando se oferece alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Ou seja, a conversão é uma autorrendição. Você se rendeu voluntariamente a Cristo. E se você se rendeu voluntariamente a Cristo, você é escravo dele. Você não pode servir a outro senhor. Mateus 6,24, Jesus fala, não pode servir a dois senhores. É uma coisa ilógica. Você chega a um senhor e fala, eu quero ser seu escravo, voluntariamente, e depois que obedecer outro senhor, não, você se rendeu voluntariamente. Então, é a lógica da conversão, né? E ele apresenta aqui o princípio da autorrendição. Nós nos rendemos a Cristo, devemos obedecer a ele. 17, 18, ele apresenta aqui, ele vai nos ensinar que a conversão é uma troca de escravidão. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Só trocar de senhor. O senhor antes era o pecado. Agora o senhor de vocês é Cristo, é a justiça. Então a conversão é somente uma troca de escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora somos escravos novamente, mas escravos de Cristo. Versículo 19, ele fala mais sobre esses dois tipos de escravidão. E ambas são progressivas. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem seus membros, os membros de seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, impureza e à maldade que leva à maldade. Então essa escravidão é progressiva. Ela vai se degradando a cada dia, cada vez mais. No capítulo 1, 2 de Romanos nós falamos na EBD também, sobre a escada da degradação. O homem, apóstolo Paulo mostra no capítulo 1 e 2 de Romanos como foi se degradando, começa lá conhecendo a Deus, não glorifica como Deus e vai só se degradando, só se entregando, né, deliberadamente ao pecado. Então o pecado ele é degradante, é um abismo, chama outro abismo. Então, ofereçam-se agora, versículo 19, continuando, em escravidão à justiça que leva à santidade. Veja, progressiva também. Vocês oferecem a justiça e essa justiça leva vocês à santidade. Então é algo progressivo. Tanto a obediência a Cristo nos leva a uma santificação que é progressiva, uma escravidão progressiva, como também a escravidão do pecado, ela é progressiva, ela vai de forma negativa, claro, você vai se degradando cada vez mais no pecado, se atolando. Versículo 20 a 22, ele traz um paradoxo. Qual é o paradoxo? Veja só, 20 a 22. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Quando vocês eram escravos, estavam livres. Olha que paradoxo. Mas livres de quê? Da justiça. Porque vocês poderiam fazer tudo o que vocês quisessem fazer. Tudo que vinha na cabeça de vocês. Vocês estavam livres da justiça. Não tinha compromisso com a justiça, porque você era escravo do pecado. Essa liberdade nós chamamos de licenciosidade.
No 22a que aqui está falando. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Ou seja, essa liberdade do pecado leva vocês à escravidão. Então veja bem qual é o paradoxo. A escravidão a escravidão, ela é liberdade. A escravidão do pecado é liberdade, porque você está livre da justiça, você não tem compromisso da justiça, tá? E essa liberdade, ela é escravidão, porque quando você se liberta do pecado, você passa a ser escravo de Cristo. Mas todas elas têm consequência. Ó o versículo 21, o que diz? Quem é escravo do pecado? O fim deles é a morte. Olha o 22, o seu fim é vida eterna. Então quem é escravo do pecado recebe como consequência a morte, quem é escravo de Cristo recebe como consequência a vida eterna. E aí ele vai concluir: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, todos os seres humanos têm que sujeitar a um Senhor. Todos nós nos sujeitamos a um Senhor. Quando estávamos em Adão, nós sujeitávamos a quem? Ao pecado. E esse pecado gera a morte. Agora, como estamos em Cristo, nós servimos a Ele, nós servimos a Deus. E qual é a recompensa? Vida eterna. Ou seja, em Adão, nós temos um salário, que é a morte. É a recompensa do pecado, é a morte. Os que estão em Cristo recebem o que não merece, a vida eterna. Ou seja, quem está em Adão recebe aquilo que merece. Recebe o quê? O salário, que é a morte. Os que estão em Cristo recebem o que não merecem, que é a vida eterna. Então, morte é merecida, é o salário do pecado. Vida eterna é um dom gratuito que nós recebemos em Cristo. Que todos tenham um dia abençoado.